Eu tenho um ponto aqui que eu queria conversar contigo, porque você é sobre a autonomia do Banco Central. É, eu conversei já com outras pessoas que são duas formas de enxergar como o Banco Central funciona, que é com a interferência política lá do presidente e tudo mais, e o jeito que está acontecendo agora, nesse momento, que é uma independência do Banco Central. Cara, na tua opinião, por que que o Banco Central funciona melhor assim? Eu sei que existem, que a influência política de pessoas mal intencionadas pode ser um desastre mesmo, mas o interesse privado não pode ser desastroso também? Olha, quando você fala Banco Central Independente, não tem nada a ver com interesse privado. Não? Não, absolutamente nada. Tem a ver com a despolitização da moeda. Ou seja, o que é um Banco Central Independente? Ele é independente para cumprir a meta. Ele não é independente para fazer o que quiser, para ir passear na floresta com os banqueiros privados. Ele não é independente para isso. Ele é independente das pressões políticas. Passear na floresta é foda. Estão levando para passear na floresta. Então, o Banco Central Independente, na verdade, é o seguinte: ele tem uma meta. E ele precisa de independência para cumprir essa meta. O compromisso dele é com a estabilidade de poder de compra da moeda. O compromisso dele é preservar o valor dos salários, preservar o valor das aposentadorias, preservar o valor da poupança. Então, o compromisso dele é botar a inflação ali dentro daquela meta. Ele precisa ser independente, porque pode chegar alguém para ele, como fizeram os governos passados: eu quero a reeleição, bota um juro zero aí. E depois a inflação explode. Eu quero a reeleição. Vende 60, 70 bilhões de dólares de reserva aí para botar o dólar 1,80 artificialmente, para os brasileiros acharem que estão ricos, e eu ganho a eleição. E isso tudo tem efeito retardado. Então a gente bota um Banco Central Independente com mandato não coincidente com o da política. Então é o seguinte: o governo dura 4 anos. Na metade do governo troca o Banco Central. Então ele é obrigado a fazer 2 anos do governo e 2 do outro. Então, se ele resolver fazer alguma gracinha aqui, ele mesmo vai colher ali na frente a brincadeira que ele fez. Interessante. E ele é responsável perante a população brasileira. Então, a independência é no sentido de despolitização da moeda. Despolitização. Tiramos a política do jogo. Vai fazer o seu trabalho, independente de quem está no governo ou quem não está. Só um governo com muito compromisso institucional, com aperfeiçoamento institucional, teria coragem de fazer isso. Ninguém fez. Ninguém teve coragem. Todo mundo preferiu ficar mexendo na manivelazinha para ver se tem uma vantagem na eleição. O nosso presidente teve a coragem de dizer: siga em frente. Então, várias demonstrações de compromisso com o aperfeiçoamento institucional. O teto, quando a gente abriu, foi para poder transferir dinheiro para recursos, para estados e municípios, ou seja, não violava o espírito do teto. Quando a gente abriu, foi para salvar uma população ameaçada por uma tremenda crise humanitária e sanitária. Não houve nenhum espírito, tanto que a disciplina fiscal existiu. Nós estamos acabando o governo com a mesma dívida com que a gente começou. O mandato termina igual. E se a gente seguir, segue tudo igual. Então, essa fé no Brasil. E o mundo está muito acima, tá certo? O mundo está entrando, essa é a má notícia. Já falei que o Brasil é o seguinte: confie no Brasil, o Brasil é um porto seguro. É um porto seguro. A América Latina está desmanchando em volta do Brasil. Desmanchando. Olhem o que está acontecendo. Olhem os fatos no Chile. Curiosamente, sumiram dos jornais as notícias da Venezuela, né? Vocês têm visto alguma coisa? Interessante, né? Sumiu, né? Por que será? Será que é porque tem alguma ditadura lá e eles não conseguem nem chegar lá? Ou será que é porque eles não querem dar notícia lá porque eles também são de esquerda aqui? Por que será que sumiram as notícias? O que está acontecendo no Chile? O que está acontecendo no Peru e na Bolívia? Está desmanchando a América Latina. Está desmanchando. E nós estamos firmes, nós estamos levantando. Nós estamos subindo. Aí você vai para os Estados Unidos. Recessão. Diziam que ia crescer. Recessão. PIB caindo, primeiro semestre. E os juros nem começaram a subir ainda vão subir mais, bem mais. Nós já paramos.
Nossa inflação já está descendo, nós já paramos de subir o juros. Aí o ano que vem, o que vai acontecer? O juro começa a descer. Por isso que eu estou falando, nós temos que ter confiança no Brasil. Porque esse ano nós estamos com o freio de mão puxado. Nós estamos freando, combatendo a inflação. Juro lá em cima. Vento contra. O vento contra. O ano que vem, como a inflação já desceu e o Banco Central já parou de subir os juros, o ano que vem, a inflação descendo, ele vai baixar os juros. Vento a favor, empurrando. Então, nós asseguramos o consumo de massa. 20 milhões de famílias, 21, quase 21 milhões de famílias, recebendo R$600 por mês. Então, o consumo de massa, base de pirâmide está andando. Aí vem os invisíveis, os informais. São 8,8 com 7,3. 7,3 milhões de novos empregos informais. Todos eles voltando ao trabalho, todo mundo chegando a 100 milhões de brasileiros em trabalho. Formais mais informais, todo mundo junto. Investimentos, 900 bilhões já contratados e agora a reconfiguração da cadeia produtiva global com a reindustrialização do Brasil. Então já tem esses 900 bilhões, são quase 90 bilhões por ano, mais o que vem agora para energia. Para energia. E para alimentação. Mais os acordos internacionais. Agora a União Europeia quer botar a gente para dentro do clube, porque eles vão precisar de alimento e energia nosso. Então, um mundo turbulento, uma América Latina desmanchando e o Brasil altivo, com desempenho e fazendo o seu trabalho. Esses são os fatos econômicos. Essa é a realidade. O resto é política, é barulho, é confusão. A gente com freio de mão puxado, nossa taxa de juros está em que, 14%? 13,75. Qual que tu considera que é uma taxa... Aí é que está. Banco Central independente, ministro da Fazenda, Não é da tu que Economia, manda. não fala, não sou eu que mando. Eu só posso olhar e falar, às vezes eu faço assim, né? E às vezes eu faço assim também. Porque o cara dirige bem. Entendi. E pô, essa taxa de juros, ela afeta na nossa dívida, não é? Afeta, dói muito, custa caro. Custa É muito caro, ruim, cara. É muito ruim. Mas o que nós temos que fazer? Qual é a nossa parte? Cada um tem que fazer a sua parte. Então, o governo zerou o déficit. Então, eu sei que desde o ano passado eu não estou criando problema. O juro não está alto por minha causa. Porque eu estou em equilíbrio, o ano passado em equilíbrio. Justamente nós aproveitamos a volta em V, em vez de crescer 7% ou 8% com um buraco fiscal, nós fizemos a volta tirando os estímulos. Então a economia não tem o doping. Não tem doping. Está tudo... É como é mesmo. Vida como ela é. Então a culpa não é nossa. O valor do dólar é o valor do dólar. O valor do dólar... Nós fizemos a nossa parte. Ele está lá agora. Agora o que acontece? O Banco Central está fazendo a dele. Está fazendo o combate à inflação usando a ferramenta dele, que são os juros. Dói pra caramba. É ruim. Mas é uma inflação que veio... Não é mais a nossa culpa. A nossa foi quando a gente deu aqueles recursos, só que aí logo depois, no ano seguinte, a gente tirou, baixou de novo. E quando deu com recursos que nós mesmos gerimos, conseguimos criar com a nossa boa gestão. Então, nós não estamos pressionando a inflação. O fiscal está forte, está tranquilo. O que aconteceu com o monetário? O mundo inteiro, como desagregar as cadeias produtivas, os preços começaram a subir e os bancos centrais dormiram ao volante. Todo mundo dormiu ao volante, está todo mundo dormindo lá. O nosso foi o primeiro que falou, opa, o que está acontecendo? Pegou o caminhão e voltou para a estrada rápido. E o que acontece? O mundo inteiro agora é que está acordando, um ano depois do nosso Banco Central. Um ano e meio depois do nosso Banco Central. Então, nós estamos firmes e fortes com o fiscal, estamos com o monetário. Dói pra caramba esse juro. Dói pra caramba, mas é aquele negócio. Está feita a cirurgia.
Agora, daqui a pouco, começa a descer e está tudo certo. Isso é uma projeção realista. Super realista. O Banco Central está prevendo. O mercado, é interessante isso, o mercado estava prevendo a inflação de 11% esse ano, no início do ano. Eu falei, vocês vão passar o ano revendo para baixo. Aí eles reviram para 10, para 9, para 8, para 7. Eu estava a caminho, vindo para cá, atravessando os 7 grandes lagos de São Paulo, né, porque está chovendo muito. Então, o carro de vez em quando dava uma paradinha, tinha que dar uma volta e tal. Mas eu vi uma previsão já para o ano que vem. Focus na sexta-feira já saiu 5,88. E aí eu vi já um banco conhecido, importante, fazendo uma previsão já de 5,5. Então, aí um juros... Começou em 11. Começou em 11. Pô, quando o cara começa a prever inflação de 5,5 este ano e 4 o ano que vem, aí o juro de 13,75 já começa a falar, opa! Daqui é para baixo, já tem que começar. Importante só para contribuir com os efeitos que são esperados na economia como um todo, quando as empresas elas têm uma visibilidade de que 11% vai ser inflação, eu já faço o meu orçamento de 2023 planejando um aumento de preço de 10% mais ou menos para manter a inflação. Isso mesmo. Então é importante ter esse equilíbrio em relação à expectativa, porque senão as empresas acabam gerando um efeito reverso. Sim, perfeitamente. Nós somos átomos que raciocinam, é aquele negócio. Se todos nós achamos que vai ser 12, todo mundo começa a remarcar 12, daí a nossa angústia com as pessoas que, em vez de observar o que está acontecendo, ficavam chutando números desastrosos. Inflação vai ser 15, populismo fiscal, total desequilíbrio fiscal, e tudo mentira, porque quando você olhava os números, não. Então, se agora nós, por exemplo, percebemos que a inflação está descendo, que os juros vão descer, o Brasil pode perfeitamente crescer 3% de novo ano que vem, tranquilamente. E nós estamos numa boa posição. Nós estamos no caminho da prosperidade. Nós estamos no caminho certo. Falta sempre muita coisa. Investimento em educação, em massa, em tecnologia. O governo tem que recuperar sua capacidade de investimento também. Não é só porque vem o setor privado, nós vamos abrir mão do governo. É aquilo que eu te falei. Só que o governo, em vez de ter capital financeiro, para que o BNDES precisa ter uma opção de ações de empresas do setor privado, 100 bilhões de ações privadas? Vende esse troço e transforma isso em capital produtivo.